de outra cultura e ou está tirando essa outra cultura ou está empurrando essa outra cultura para outro lugar, certo? Então, é preciso que nós pensemos a lógica de ocupação do território com uma política de Estado que, mais ou menos, discipline e diga, olha, é o seguinte, para fazer atração segura de investimentos, e não ter o caso da silvicultura aqui, e diga o seguinte, olha, vocês, nessa região aqui, nós indicamos que vocês podem comprar terra, vocês vão fazer os investimentos, vocês vão ter as autorizações que os marcos regulatórios exigem, e nós vamos ter um ambiente seguro e estável, e este novo vetor vai ser articulado com os vetores tradicionais de desenvolvimento, que foi um conflito, vou terminar, foi um conflito que a gente experimentou um pouco lá na região, uma certa reação das cadeias produtivas já existentes sobre o impacto desse novo vetor de desenvolvimento. É possível harmonizar isso, mas só é possível harmonizar isso com forte presença de Estado, né? Então, essa é uma questão que eu queria deixar central, porque me parece que nós precisamos superar, é um imperativo que um país como o Brasil supere essa contradição dos anos 70 entre desenvolvimento e meio ambiente, mas a superação desta contradição ela não está no diálogo bilateral entre o setor de desenvolvimento e o setor ambiental e os instrumentos tradicionais, que, inclusive, precisam ser mudados e o marco normativo precisa ser alterado. O caso do Código Florestal, por exemplo. Todo mundo sabe que é preciso modificar o Código Florestal, mas todo mundo também sabe que há um empuxo conservador em que o extremo ambientalista de um lado e o setor mais atrasado da agricultura de outro, que é a bancada ruralista, esticam a corda de tal maneira que impedem a formação de um núcleo racional de debate que identifique o que, do ponto de vista do interesse do país e não do interesse de segmentos específicos e de interesses específicos setoriais, deve ser feito para modernizar, atualizar e dar uma outra condição para o marco normativo. Então, me parece que o centro de toda a questão é a retomada de uma coisa que nós sempre pregamos, que é de uma lógica de planejamento de políticas de desenvolvimento de médio e longo prazo e de uma forma nova de governança do Estado que permita trabalhar as legítimas e importantes contribuições e visões setoriais e harmonizar isso num processo de tomada de decisão que permita uma visão de país e uma visão de desenvolvimento integrado que, resgatando a velha assertiva do Olive, possa combinar adequadamente crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Enganam-se aqueles que acham que a tarefa minha e do Mainardi aqui é uma tarefa fácil, não é só a tarefa de passar o microfone para os nossos comentaristas, mas é também provocá-los para dialogar com a intervenção inicial do Márcio. Então, eu vou tentar agora aqui para provocar o nosso companheiro Alonso, abordar um aspecto da manifestação do Márcio, que é que ele passou hoje aqui muito en passant, mas em outras oportunidades que eu tive de ouvi-lo já desenvolveu um pouco mais isso, que o Márcio tem falado muito na sociedade do futuro, enquanto a sociedade do conhecimento. E, por outro lado, nós estamos acompanhando um esforço importante do nosso projeto político, nacional e estadual, em ampliar a rede pública de ensino. Por exemplo, aqui, quando fomos governo, criamos a Universidade Pública Estadual, que está enfrentando enormes dificuldades, mas foi uma política corretíssima na criação da UERGS. O governo federal, recentemente, amplia as universidades federais aqui no Rio Grande com a Unipampa, né, ampliando enormemente a oferta do ensino universitário em toda a região da fronteira. Ao mesmo tempo, teremos nos próximos anos 10 novas escolas técnicas no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, desenvolve-se no Rio Grande do Sul algo que tem a ver com isso, que os polos de informática, né, com assento em algumas regiões, mas que também tem as suas contradições internas. De um lado,
tu tem a micro e a pequena empresa que se organiza no polo, que tem que conviver com a grande empresa. É o caso do exemplo de São Leopoldo, onde um grande grupo, o maior grupo de software do mundo, vem e se instala em São Leopoldo e começa a disputar com essas pequenas. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um grande investimento do governo federal, no CEITEC, de mais de 100 milhões, onde estamos a produzir chips, começando agora a primeira leva, que é um grande investimento, que não é exatamente uma política para pequenos empreendimentos. Como combinar tudo isso, Alonso, com a tua especialização aí do desenvolvimento regional e aquilo que nós iniciamos a praticar no governo Olívio, que foi políticas para apoio dos setores locais nas mais diferentes regiões. Desenvolvemos uma política importante para o setor moveleiro, para o setor metal mecânico, para o setor coreiro calçadista, enfim, e a questão das novas tecnologias, da inovação e a política de desenvolvimento regional e a sociedade do futuro. É só para facilitar a tua vida, viu? Bom dia. Bom, eu acho que o Márcio colocou tantas questões complexas e que têm dimensões e escalas distintas. E quando a gente começa a olhar como é que a gente deve encaminhar discutir essas questões, encaminhar formulações, considerando que nós temos 3 esferas de governo, isso torna a coisa um pouco mais complicada. Eu vou pensar dessas colocações alguns aspectos que eu julgo que sejam interessantes e sobre os quais eu tenho estudado no meu trabalho. Eu acho que, quando ele fala, lá no início, uma coisa que ainda não foi tocada, que o país, a partir do ano que vem, ingresse numa fase de expansão econômica na ordem de entre 4% e 5%, eu começo a ficar preocupado, porque isso é uma coisa importante, todos queremos, mas, se o país crescer a essas taxas nos próximos 5, 6 anos, a primeira coisa que nós vamos... O primeiro problema que vai bater na nossa mesa é que as regiões metropolitanas vão explodir. Tá? Essas áreas que são extremamente conflagradas e complexas, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma elevada concentração de atividades no Estado, não têm sido tratadas como deveriam. O planejamento não existe há mais de 20 anos para essas áreas, planejamento global. Nós temos assistido intervenções tópicas, como, por exemplo, um exemplo recente, na área de transportes, por exemplo, o grande debate que houve em torno da rodovia do Parque, que é uma coisa extremamente importante e vai ajudar, mas não vai resolver definitivamente o problema. Por quê? Porque é uma intervenção tópica. O que nós estamos fazendo? Apenas aliviando, digamos assim, criando uma alternativa de tráfego. E esse complexo metropolitano exige muito mais do que isso, exige uma visão global. Pelo menos, não digo plano, mas pelo menos uma estratégia. E o Estado do Rio Grande do Sul, que é quem tem que cuidar disso, não é a União, né? É o Estado e os municípios, está ausente, está de costas para esse problema. Eu fiz apenas trouxe algumas informações para que a gente possa ter uma ideia do grau de distribuição territorial das atividades de população no Rio Grande do Sul, porque isso é uma coisa que está vinculada diretamente à questão da sustentabilidade. Observem o seguinte, essa tabela aí, que está um pouco, os números estão muito juntos, nos mostra o seguinte: as principais aglomerações urbanas do Estado e a participação da população urbana, rural e total. Vamos tomar, por exemplo, a população urbana ali. Nessa parte